Então vamos lá, nossa segunda tentativa. Agora nós vamos fazer uma live sobre o bonsai e o jardim japonês com meu amigo Márcio Sodré. Ele vai entrar com o perfil Lanterna de Pedra. Ele trabalha com lanterna de pedra, coisa muito bacana. Obrigado a todo mundo que está entrando novamente. Né? O que acontece é que muitas vezes a pessoa não é muito acostumada a fazer essas coisas, então muitas vezes a câmera não está habilitada e coisa desse tipo. Uma boa noite a todo mundo, meus amigos aqui, Bonsai Porto, Sérgio Batalini, Abimael, Gabriel Ferreira e todos os outros que estão chegando aqui, Alex Nunes, João Katayama, meu grande amigo, e um monte de gente está entrando agora, todo mundo junto. Já lançou aqui, vou botar ele para dentro. Lanterna de Pedra, meu amigo Márcio Sodré. Vamos ver se agora entra a câmera do homem. Aí, garoto! Deu certo? Oh, tá E... maravilhoso. Só não pode estar melhor porque nós dois não somos tão bonitos assim, mas no mais tá tudo certo, meu irmão. Certo? E aí, querido? Boa noite para todos aí. Boa noite. Que bom que tu aceitou, cara. Ah, é uma coisa que muita gente, né? Bem, vamos apresentando aqui, né? Eu vou deixar o Márcio falar dele, mas vou só dar uma apresentada. O Márcio Sodré, ele trabalha com várias coisas, na verdade. O cara é um cabeção, é um gênio, e ele trabalha com a lanterna de pedra, né? Os torô, que a gente tanto gosta para colocar no nosso jardim, e trabalha também com Kubá e várias outras coisas com jardim japonês. E vamos lá, tá chegando o pessoal ainda, mas o que chegou, Márcio? Da onde começou toda essa vontade de trabalhar com artistas orientais? Conta um pouquinho só da tua história, pelo menos um resuminho daqui da ilha de Floripa, que tu estava aqui, que tu era daqui. E era não, né? Tu é, né? Olha ali, ó. Conta aí pra Então, nós. cara, sim. No ano 2000, eu inventei que eu queria viver de arte, trabalhar com arte. E aí, a minha esposa, naquele momento, ela sabia fazer cerâmica, e eu entrei com ela, montei um ateliê de cerâmica. Comecei a fabricar cerâmica, e junto com isso, acho que a maioria das pessoas aqui que tem a nossa idade aqui, 40 e poucos eu acho, né, que tu deve ter, nós, né, conhecer o bonsai pelo Karate Kid, pelo aquele filme Karate Kid, provavelmente. E na época eu era adolescente do Karate Kid, eu fazia karatê, sempre gostei de artes marciais, sempre gostei da cultura japonesa, do Zen budismo, identifico muito com o Zen budismo. E o bonsai sempre foi uma coisa presente, assim, uma curiosidade. Eu comprava as revistas. E quando eu comecei a produzir cerâmica, já comecei a produzir meus vasos de cerâmica, uma coisa muito parecida contigo também, né? Produzir meus vasos de cerâmica e fazer os meus bonsai. E isso foi no ano 2000, mais ou menos. Aí eu gostei. Bom, eu era funcionário do técnico de telecomunicações, funcionário da Telesc. Não sei se tu. Aí privatizou, cara. Privatizou a Telesc, ficou uma M. Aí eu pedi demissão e tal, e falei, vou. Depois, se der errado, eu volto para eletrônica e tal, e tá dando certo até hoje. Que bom aí. E, então, aí, cara, eu cheguei a ter um viveirinho bom de bonsai lá em Floripa. Eu vendia os pré-bonsai, aqueles famosos pré-bonsai que você vai lá no interior do Paraná comprar e tal, como, né? Porto Ferreira não, Porto Amazonas, né? A zona lá do Tramo Jones. Isso. E aí eu vendia na Praça 15, cara. Eu fiquei uns 4 anos na feirinha da Praça 15 vendendo as quartas e sextas lá. Foi lá que eu conheci o Cristiano Garcia, que é um amigo nosso aí de bonsai de Floripa, né? Grande E amigo. aí a gente chegou até
eu e ele chegamos a dar uns cursos de bonsai lá no meu viveiro, em Floripa. E eu fiquei uns 4 anos dando curso de bonsai, fazendo vaso de cerâmica, fazendo bonsai. Pô, Não convida, né? Não avisou? com esse friozinho, com esse friozinho. E aí, cara, eu fazia umas torozinhas para pendim, né? Os torozinhos de cerâmica no moldezinho para enfeitar o bonsai, para enfeitar pendim. Eu vou até pegar um ali, eu tenho a minha primeira, cara. Minha primeira torô, eu vou pegar aqui, ó. Pega lá, pega lá. Essa aqui é a minha primeira torozinha. Minha primeira torozinha que eu fazia. O Cristiano tem algumas, porque eu vendi minha coleção de bonsai de Floripa para ele, né? Essa é a primeira torozinha que eu fazia em cerâmica e tal. E aí, por uma peripécia do destino, eu tive questões familiares, tive que morar no interior de Minas, Ouro Preto, em 2005. Aí eu vendi minha coleção de bonsai para o Cristiano e tinha uma grana e tal, mudei para o interior para Ouro Preto e lá eu tenho uma história muito interessante, cara. Parece que é mentira, mas quem me conhece vai ver que é verdade mesmo. Eu fiquei um ano. Eu fiquei um ano lá em Ouro Preto, meio sem saber, assim, a cidade pequenininha, sem saber se eu ia montar o viveiro de bonsai, se eu ia... Mas eu estava um pouco triste com bonsai, cara, porque tu sabes, quem vende bonsai, você fica 2 anos cuidando de uma plantinha, adubando, regando, transplantando, aí você vende. Uma semana depois o cara chega e fala assim, ó, morreu. Aí você vê o bonsai tá com... As folhas estão coladinhas, secas, nem chegou a cair a folha ainda. O cara deixou uma semana sem regar, ele morreu de sede e o cara fica assim querendo... você tem que me dar outro bonsai porque ele morreu e tal. Isso é coisa... entristece muita gente, né, cara? Aí eu fiquei meio desgostoso com venda de bonsai. E aí, sem saber... Tipo assim, pô, o que eu vou fazer e tal... Eu entrei na internet em 2005 e eu vi que lá em Ouro Preto tinha um mosteiro chamado Mosteiro Zen Pico de Raios, que é um lugar mais alto de Ouro Preto, assim, que cai muito raio, que é um lugar super alto, é um topo de um morro, assim. E eu pensei, pô, eu vou lá fazer um zazen. Vou lá dar uma meditada para ver se aparece uma luz, assim, ver se o que eu faço a minha vida, que eu tinha vendido minha coleção de bonsai para o Cristiano, estava ali sem saber o que fazer. Cheguei lá. Aí cheguei lá, só tinha eu e o monge. O monge era um monge, um senhor negro, assim, alto, uma figura bonita, assim. E aí ele me recebeu e tal, a gente fez um zazen e tal. E depois do zazen, não sei se o pessoal sabe o que é zazen, né? É uma prática do zen budismo, que é japonês, né? O Soto Zen, que você senta olhando para a parede, deixando os pensamentos passar, você tenta ficar vivendo o momento presente, tá? É a prática diária dos monges do budismo Soto Zen, que é japonês, né? Certo. E aí depois da prática, depois do zazen, eu comecei a conversar com o monge falou, você mora onde? Eu falei, moro no bairro de Cachoeira do Campo. Pô, eu tô sempre lá, eu tô lá, eu faço umas esculturas, eu faço uns budinhas de pedra. Ele é um monge, cara, que ele praticamente ele faz um budinha por dia, ele já faz isso há 20 anos, assim. Eu sou apaixonado pelo trabalho dele, ele faz uns budinhas de pedra, é a meditação dele, sabe? E aí ele falou, pô, aparece lá na oficina. Aí eu apareci, eu morava perto, no dia seguinte eu apareci lá, ele estava lá esculpindo budinha. Aí eu conheci um cara que sabia mexer com a pedra sabão, tinha os maquinários, e o cara me ensinou o ofício da... Aí eu fiz a proposta para ele, pô, daqui a 2 anos, na verdade era 2006,
que eu saí de Floripa em 2005 e em 2006 que eu conheci o monge. Eu falei para esse cara que tinha oficina de pedra sacolar, daqui a 2 anos, 2008, vai ser o centenário da imigração japonesa no Brasil, vai ter um evento grande em São Paulo, vamos fazer umas torô de pedra, vamos botar, tinha uma Kombi, vamos botar na Kombi, vamos tentar vender lá nesse evento, que é o Festival do Japão, né, que era o centenário e tal. Fizemos isso, lotamos a Kombi de torô, e não era assim, as primeiras não foram... As torôs que eu faço hoje em dia já é a quarta versão, né? Que você vai melhorando. Então, eram as primeiras, mas aí chegamos lá, fomos bem recebidos, cara. Já consegui os 2 primeiros clientes que eu tenho até hoje, assim, que é um pessoal de Atibaia. E aí, ali começou, cara. Não tinha nem... Depois eu comecei a vender na internet e já está 14 anos nessa história. Olha só. E foi através dessa minha ida lá no mosteiro, conheci o monge me apresentou a pedra sabão, e a partir daí eu tive a ideia de falar, pô, que eu vi que no Brasil ninguém fazia torô de pedra, né? Tem a torô de cimento e tal, mas a de pedra mesmo, aí com o tempo, você vai conversando com paisagistas japoneses, tem um paisagista que me ajudou muito, que é o Haru Hoieda, ele já está no Japão. Ele veio para o Brasil para fazer o Jardim Japonês de Belo Horizonte, que é uma coisa que custou R$ 1 milhão, assim, uma coisa enorme, tem pedras de 100 toneladas lá. E aí ele me encomendou as primeiras, assim, eu fiz uma torô de 3,5 metros, que teve que ser montada com muque, assim, pesou algumas toneladas, assim, que era uma nodume, uma rústica, né, que ela tá lá no Jardim Japonês de BH até hoje. E o Ieda, ele me ajudou muito a entender os encaixes, o design, os encaixes, porque a lanterna, ela tem várias, depois eu tenho aqui do lado, aqui, ó, eu vou explicando as partes da lanterna, né, porque tem que respeitar o desenho japonês, né? Como eles conceberam as lanternas. Então, cara, e o legal que eu tenho uma sorte, assim, que eu sou o único no Brasil, né? Não tenho concorrência que faço na pedra. E aí eu tenho uma homepage e eu vendo para o Brasil inteiro. Nesses 14 anos, cara, pelas minhas contas, em média, lá na minha oficina eu tenho um funcionário, a gente faz umas 20 por mês. Então, pelas essas contas, já tem mais de 2.000 Tsukubai, lanterna, entre todas. Lanterna pequena, lanterna grande, Tsukubai. Tem mais de 2.000 já espalhados pelo Brasil todo, cara. Tem até uns lugares bem... Eu tenho uma lanterna grandona que a Associação Japonesa me encomendou e está dentro do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que é um jardim mais famoso do Brasil, assim, né? Tem vários, no interior do Paraná, onde tem colônia japonesa, assim. Tu tá lá. É. Que legal, claro, um trabalho diferenciado, um trabalho bom, um trabalho que vai ficar na rua, é para sempre, se ninguém quebrar, né? Então, pô, muito legal saber essa história, sabe, Márcio? Porque eu converso muito com o Cristiano, cara, e a gente fica, ele sempre toca, porque é do Márcio, do Márcio. E assim, cara, não acredito que até hoje eu não conheço o Márcio. Pois é, o Márcio mora lá em BH, em Minas, né? E então para eu falar com ele vai ser complicado, tal. Aí uma vez ele veio aqui, a gente tava gravando umas coisas, tal, aqui. E ele trouxe uma lanterninha pequena que tu tinha deixado com ele, é dele, né? Tá lá na casa dele. É dele, e sim. Ficou uns 3 meses aqui em casa. Aí eu fiz de conta que alguém roubou para ele deixar, mas não teve jeito. Ele levou, que tristeza. Você fala, vai levar minha lanterna? Levou minha lanterna, agora eu vou ter que arrumar uma contigo. Aí, mas é outro esquema, né, cara? A gente sabe que o jardim japonês, ele é todo interligado em significados, o significado da água, então aí o Tsukubai tem um porquê, o Torô tem um porquê com a luz e tal, e eu queria que tu desse um toque para nós aí, dar uma explicada
em questão de significados, dos componentes e os significados do jardim japonês, para depois a gente falar de como que a gente pode fazer um jardim japonês ou um cantinho japonês de uma forma econômica, né, pessoal? A maioria mora em apartamento, mora em lugares que não tem muito espaço e às vezes não tem grana para fazer uma coisa legal. Então, de repente, como que a gente pode fazer isso aí? Então, vamos lá, me explica o significado das coisas, o que que compõe e o que que significa, por favor. Certo. Aí a gente tem que entrar um pouquinho na história do jardim japonês, né? Como é que o jardim japonês ganhou essa configuração conhecida hoje em dia? Na verdade, a gente tem que entender como é que o Japão se formou, né? Para entender como é que essa cultura rica se formou e criou essas especificidades, o bonsai, o jardim japonês, o ikebana, essas artes que têm uma afinidade, né? Se intercruzam, assim. E aí tem que falar da influência do budismo no Japão, do Zen budismo. Primeiro, o Japão são ilhas isoladas, então, e por muitos séculos eles ficaram desenvolvendo a cultura isolada do mundo, então eles criaram uma coisa deles, assim. Muitas coisas contribuíram para o Japão ser desse jeito, por exemplo, o relevo do Japão são ilhas muito íngremes, com muitas pedras, então, por exemplo, por conta disso, ele os levou a ter uma culinária que se adaptasse a isso. Por exemplo, eles não tinham vastas extensões para cultivar arroz, então eles precisavam fazer com que o arroz durasse mais tempo. Aí eles criaram o miso, criaram o saquê, criaram toda essa cultura. Então, por conta deles viverem de forma espartana, eles desenvolveram essas construções que são leves, usando muito bambu, usando a palha de arroz, aquelas janelas de aliado a isso, de papel. Aliado a isso, tem a influência do shintoísmo e a influência do zen budismo, né? Principalmente do zen budismo. O zen budismo, tudo que tem no Japão acabou vindo da China, né? E chegou no Japão, ganhou uma roupagem especial do Japão. Então, o Zen budismo, quando chegou no Japão, trouxe junto o chá. Trouxe junto o chá, a coisa do Nihon Ten, a cerimônia do chá. E hoje em dia, por exemplo, não tinha televisão naquela época, né? O chá virou uma forma cultural de socializar com as pessoas. Então, tinham as casas do chá, as pessoas iam para as casas do chá, tomar o chá. E nasceu aí a cerimônia do chá. A cerimônia do chá, ela está impregnadíssima com o Zen budismo. Como as artes afins, né? O bonsai está impregnadíssimo. Quando você olha para um bonsai, você sente um deleite estético que você percebe o zen ali, né? O ikebana, aquela coisa de você, na cerimônia do chá, de fazer movimentos lentos e obedecer toda uma ritualística. Isso vamos dizer que é um zen budismo aplicado. O bonsai é um zen budismo aplicado à jardinagem. O jardim japonês é um zen budismo aplicado à jardinagem. A cerimônia do chá é o zen budismo aplicado a um hábito de beber chá, o ikebana. Tem tantas artes, a arte da espada, a arte da flecha. Então, surgiu a coisa dos jardins de chá, que eram as casas de chá, e o chá era servido também à noite, né? E precisava de uma iluminação para o caminho, para as pessoas chegarem até a casa de chá, tinha um caminho, né? E aí,
a iluminação era com fogo, né? Com vela, com lamparina. E as primeiras... Aí surgiu a coisa da lanterna, né? Que tinha função realmente de iluminação, que eram as primeiras... são chamadas de nodume. Nodume significa empilhar em campo aberto. Simplesmente você estava ao relento, ao largo de um caminho, precisava ter um marco ali, uma iluminação, para avisar as pessoas que era por ali, que era o caminho para chegar à casa do chá. E eles tinham uma caixinha de madeira com uma vela dentro, com um óleo queimando ali dentro, e botavam uma pedra em cima para que, se chovesse, não apagar a vela. Essa foi a primeira. E como a cerimônia do chá foi sofisticando, eles começaram a usar esse ícone e cada vez aprimorar mais. Aí eles começaram a ganhar formas. Então, por exemplo, Oribe. Oribe foi um nobre japonês que foi um precursor da cerimônia do chá. Então, ele deu o seu toque, ele criou o seu modelo de lanterna para a casa do chá. Ele aprimorou a ritualística da cerimônia do chá. Então, foram ficando cada vez mais rebuscadas. Foi, por exemplo, aí surgiu vários modelos de lanternas, lanternas rasteirinhas, as lanternas que ficam na altura do chão, como essa aqui, por exemplo, as lanternas com pedestal, que é essa aqui no caso. Aí, vários modelos para vários. A Kasuga, que é uma lanterna enorme, que tem, inclusive tem uma influência ocidental, a Kasuga, que tem aquelas volutas do rococó, do barroco, porque também os japoneses pegaram a influência do Ocidente. Então eles também depois incorporaram volutas do barroco nas lanternas. Tudo uma coisa influencia a outra, né? Uhum. Então, por exemplo, aí tem os modelos, tem a Yukimi. Yukimi Yuki é neve, Mi é ver. É uma lanterna com 4 pés, com teto mais largo, que serve para ver a neve, porque quando neva fica aquela nevezinha acumulada em cima da lanterna e fica bonito, aquele no meio do jardim, aquela cena. Tem a Hankei, que ela tem um braço que fica, esse braço se sobrepõe sobre o lago e aí você consegue ver o reflexo da lanterna na água do lago, sabe? Isso tem até aquela coisa, reflexo da lua, né? Do budismo, de observar o reflexo da lua no lago, essa parábola, né? E esse é o elemento lanterna. Aí ele começou a ser usado para a ritualística da casa de chá. Mas depois, com a modernidade, ficou um elemento incorporado no paisagismo, na decoração. Não necessariamente teria que ter a casa de chá para ter uma lanterna. Então começou a usar na frente, nos jardins das casas das pessoas, até que, hoje em dia, ninguém tem mais, poucas pessoas têm um jardim grande, né? Então se criou o Tsubaniwa, que é o jardim que ele incorpora os elementos básicos de toda essa história, o tsukubai, uma pedra, uma lanterna, e você pode ter ele no seu apartamento, no jardim de inverno, num cantinho, pode ter ele num cantinho de 1 metro por 1 metro, assim. Legal. Que é o que hoje em dia a gente consegue ter mais acesso, né? Porque é difícil você ter uma grande extensão mas você pode ter os seus jardim japonês na entrada da sua casa. Isso. Outro elemento muito interessante, o tsukubai. O tsukubai, a princípio, o tsukubai é uma bacia, né? Uma bacia de pedra. Não sei se está dando para ver aí. Está dando para ouvir o barulhinho da água? Dá sim. Ótimo. O tsukubai, a princípio, era uma coisa de muita utilidade para os viajantes. É que nem nós temos no Brasil isso. Você vai andando
aqui na estrada real tem isso, você vai andando e de pontos em pontos tem uma bica d'água, o viajante parar e dar água para os burros, antigamente para tomar água, né? Então são as fontes de água ao longo de um caminho. No Japão se andava a pé, né? Ou tinha que viajar de um vilarejo para outro, e no meio desse caminho tinha as fontes de água, que é o que tinha disponível ali. É uma pedra, que eles furavam a pedra para ficar uma baciazinha, com um bambuzinho, canalizavam água de uma nascente, e aquela água servia aos viajantes. E tem um copinho, tudo recurso do local, né? Um copinho de bambu, que a pessoa ia ali, tomava água e tal, deixava o copinho, seguia o caminho, lá na frente tinha outra fonte. É uma logística para facilitar a vida dos viajantes, né? Uhum. Isso, para o Jardim do Chá, foi incorporado no Jardim do Chá com a palavra Tsukubai. Tsukubai, o significado é inclinar-se. Então, para você entrar na casa do chá, você tinha essa bacia com água corrente, com a finalidade óbvia de você lavar as mãos, né, para tomar o chá, se refrescar, e inclinar-se. Tsukubai significa inclinar-se. Você se inclinaria em reverência àquela água, e aí toda aquela simbologia de você se concentra naquele momento, naquele barulhinho da água, de lavar as mãos, e você começa a se conectar com já a cerimônia do chá, né? Começa a entrar num estado de viver aquele momento, de respirar fundo, diminuir os seus movimentos, entrar naquela ritualística de fazer os movimentos concentrados, e para você ter o benefício mental, né, como se fosse uma meditação, como se fosse um Tai Chi Chuan, o benefício Sim. do ritual da cerimônia do chá. Então, o Tsukubai tinha, a princípio, essa finalidade. Depois também ele foi incorporado ao paisagismo, à jardinagem, e hoje em dia se usa para ter esse barulhinho de água dentro de casa, para representar aquela história de representar o elemento água. Uhum. E isso. Tá, deixa eu só dar dar uma vírgula, eu vou falar. É que assim, eu vi, vai fazer 20 anos agora que eu cheguei a morar no Japão, morei quase 3 anos no Japão. E eu morava no interior do Japão. Eu morava na província de Fukui-ken. É mais perto de Katsuyama, é um lugar mais interior. Ainda bem, cara. No início, quando eu fui, eu queria ficar onde estava a brasileirada, onde estava o pessoal todo, né? Porque tu não precisa aprender com tanto desespero. Há 20 anos atrás era bem diferente como é hoje, tá? Como que era? Passava um caminhão de brasileiro vendendo comida brasileira, feijão, e tudo, cara, tudo. E tu não tinha nada, tu tinha os mercados japonês e deu, né? Naquele lugar. Mas, né, só para te dizer aonde eu tava, né, no interiorzão, assim, tinha um monte de. Eu trabalhava numa fábrica de tecido e tal, ia para ir para lá, eu ia de bike, e era aquelas grotas lateral, assim, né, tudo certinho, mas tudo. Aí tinha aqueles terrenos grandão onde era a fazenda de cada um, né? Eram uns terrenos, assim, era uma coisa muito legal. Plantava arroz, outro plantava. Aí aquelas veinhas tudo tortinha, pegava as verduras iam vender no meio da praça, no meio do centro da cidade, botava aquele paninho no chão e vendia aquilo ali. Muito, muito legal. E lá naquele centro da cidade, eu via algo parecido, mas na mesma filosofia do Tsukubai, que era o quê? No lado da estrada, não todos os pontos, mas vários pontos, via-se que aquilo era uma coisa antiga ali, não era uma coisa que a prefeitura fez para o pessoal ali, até porque não era um lugar onde passava carro, então era um lugar onde tinha mais pedestres, e a gente comandava muito de bike lá, né? Então andando de bicicleta por uns lados tinha. Eram uns quadrados grandes, cara. Aí já não era pedra, mas eram uns quadrados grandes onde vinha água. E a
É, tá. O Márcio tá me ouvindo? Também não estou Porque ouvindo o Fabiano. é sem som. Ah, eu travei. Agora voltou. Agora, Ah, que pena. Pô, que coisa. Bem, de toda eu forma, o acho que que eu você tava. tem que repetir. Acho que você tem que repetir que esse negócio é muito legal, cara. Então, dando uma rápida assim, o que que acontecia? Ficava num lugar que era caminho onde as crianças vinham da escola. Então era legal porque o pessoal parava ali e tomava a aguinha, tudo numa filinha, tudo direitinho, daquele jeito, né? Que as crianças japonesas fazem que. ah, Cara, inclusive as crianças japonesas aqui no Brasil fazem igual, mas lá no Japão não é igual, né? São diferentes. A cultura. Eu fico um pouco bravo quando o pessoal fica falando assim: ah, não, que não tem nem como comparação. Não tem mesmo, né? A gente fica meio assim por causa de que a gente quer ser um pouquinho mais nacionalista também, mas não tem jeito. O pessoal cuida mesmo. Aqueles copinhos estão lá para sempre, né? O pessoal vai lá, toma, bota de volta, tu vai ver super limpo, tudo ali é super limpo, o pessoal para chegar ali não bota o pé, é uma coisa absurda de respeito ao próximo mesmo, que é o próximo que vai vir ali para tomar água, inclusive ele mesmo, que amanhã vai estar lá tomando água, né? Bem, seguimos do Tsukubai, então a gente entende agora para que funciona e o significado tanto do Torô, que é a lanterna, quanto do Tsukubai, que é a bacia com água. Seguimos, meu amigo, fala lá. eu acho que já deu meia hora. A gente pode. Eu queria compartilhar o que eu consegui sacar de como criar um jardim japonês, assim. Porque não Tá. precisa de muitos recursos, assim, para. As pessoas ficam preocupadas, eu quero montar. Porque o pessoal do. Quando a gente vê o pessoal de que tem. Eu vou falar para o pessoal do bonsai, né? Quando a Tá. gente vê as fotos de viveiros de bonsai no Facebook, de viveiros de fora do Brasil, na Europa, todos os viveiros de bonsai têm um jardinzinho japonês, tem essa configuração, tem uma torozinha, tem um. Então, o brasileiro já não tem tanto essa cultura, né? A gente empilha uns tijolos, coloca uma prancha uma prancha e coloca os bonsai ali, né? Então, eu queria dar uma contribuição para se as pessoas quisessem dar mais uma estilizada no seu viveiro de bonsai, fazer ele se transformar mais, dar essa caracterizada, que é uma coisa simples, não precisa comprar, nem precisa nem comprar a minha lanterna, não. Mas tem uns macetes por esses anos que a gente vai observando, assim, que tem uma coisa que é muito óbvia, cara, que você pode pensar no seu jardim como um penjim, sabe? Olha para o seu quintal e pensa que ele é um penjim. Aí o bonsaísta já consegue entender melhor, né? O que é um penjim, os elementos. E a principal coisa é que um penjim, ele nunca é plano. E o nosso grande erro é tentar montar um jardim japonês em lugar plano. Mata, né? Você acha um lugar plano, você põe um bambu, uma lanterna ali, você vê, parece um campo de futebol, com uns obstáculos ali, né? Então, a coisa talvez mais importante do jardim seria o relevo. Como o penjim, né? Imagina, você vai pegar um vaso de penjim e vai ser uma coisa reta, assim, você enche de terra, passa uma régua e coloca uns elementos. Não, você tem que ter um relevo, né? E como é que se resolve essa coisa do relevo? É uma coisa que é de graça. É pedras. Pedras. Eu tenho um livro aqui sobre jardins japoneses do Japão. Eu vou passar umas páginas aqui para vocês observarem como que se usa pedra nos jardins do Japão.
E a diferença, cara, você tem um espaço, você coloca enterra ali umas 3 pedras, quanto maior, melhor, você já tem uma paisagem magnífica, assim. E às vezes você passa de carro e você vê a pedra ali no meio-fio, como sendo entulho, você acha pedras lindas. Acabei de achar umas pedras lindas aqui, vou montar um jardim novo para mim aqui com as pedras que eu acabei de achar. Achei ontem no entulho. Às vezes não é carregar, né? Isso tem que Pois é. contratar um caminhãozinho muque e tal. Mas olha aqui, ó, deixa eu mostrar. Olha essa foto aqui, ó. Não sei se está dando para ver. Tá, sim, dá para ver. Olha quanta pedra. Olha que jardim, não tem nem lanterna. Só tem planta e pedra, mas é um jardim digno de ir para o livro, né? É um jardim do Japão digno de ir para o livro. Então, e o pessoal do bonsai, eles têm a grande vantagem de quem já conhece o bonsai sabe aquela história de que não dá para usar coisas pares. Você faz um penjin, você não pode usar número par de arvorezinhas, você não pode fazer aquela coisa simétrica de dividir o negócio no meio, fazer um simétrico para um lado, simétrico para o outro, aquela coisa do assimétrico, do ímpar. O pessoal do bonsai já tem essa noção. Então dá para fazer isso com as pedras, né? Aquela história do wabi-sabi, né? Dispor as pedras de um jeito que elas parece que ninguém mexeu, né? Parece que a natureza deixou elas daquele jeito. Então, essa é a grande sacada, assim, para transformar o seu espaço num jardim japonês. Pedra. Se comprar um caminhão de pedra, pedras pontudas, tem aquela história das 3 pedras. A pedra do pai, que é uma pedra maior, pontuda, a pedra da mãe, que é uma pedra mais redonda, mais na horizontal, e a pedra do filho, que é como se fosse a do pai, um pouquinho menor. Você distribuindo essas 3 pedras numa triangulação, assim, já fica lindo. E aí, o minimalismo, né? Também no bonsai, aquela coisa do minimalismo, pouca planta, você coloca um bambu ali só, coloca um kaizuka, se tiver recurso, compra um pinheiro negro com ali na gal, coloca um pinheiro negro, uma pedra grande e uma torô que você pode fazer em casa. Você pega essas pedras que você está colhendo, você pode achar uma, colocar em pé, fazer uma caixinha de madeira, colocar em cima e colocar uma outra pedra na horizontal de tampa. Eu vejo por aí, fora do Brasil, fotos e o pessoal faz isso, fica lindo no Japão mesmo. Ou se quiser uma torô, aí entra no nosso site e lá a gente tem 18 opções de modelos, assim, cada um deixa. Eu tenho torozinha de R$250 para você colocar do lado do seu bonsai, né? Ou torô de R$8.000, que é aquela que vai para uma praça, né? Uma caçuca. Qual é o site, Márcio? lanternadepedra.com.br. Beleza. Facinho. Aí, inclusive no site tem uma área lá de blogs, do blog, que nós temos muito material sobre a história do jardim japonês, sobre a história da lanterna, sobre os tipos de lanterna. Tudo isso que eu falei é só uma palhinha do que está lá no blog. Se quiser, entra no site, dentro do site tem o blog. Tem esse livro aqui, é sensacional. É um livro que nem tem em inglês, né? Nem tem em português. Então, eu meio que fiz um resumo desse livro e está lá no blog. Na matéria, assim, como fazer o seu jardim japonês em pequenos espaços. Aí tem os elementozinhos, o tsuboniwa, o coração do jardim, que é uma triangulação, uma lanterna, uma pedra e uma plantinha, o tsukubai. Ou então em grandes espaços, por exemplo, tem aquela coisa o legal, uma coisa muito legal do jardim japonês é que você não pode mostrar ele todo assim. Você chega no jardim e tem um tapume que vai ocultar isso. Você passa para o tapume e atrás dele você vê outro ambiente. Então é sempre novidade. Aí daqui a pouco tem um outro ambiente, assim, entende? Para não, senão parece que é um campo de futebol
com um monte de estátuas e plantas. Mas não, tem essa coisa de vários ambientes. E aí tem tudo lá nesse blog. Esse é um estudo que, desde que eu comecei a fazer lanterna, a gente vai lendo e tentando criar um conteúdo, assim, né? Legal, E legal. deixa eu ver. Aí eu preparei aqui umas fotos para mostrar aqui no computador. Vou tentar botar o computador aqui para mostrar para vocês como que só uma lanterninha num lugar assim já dá toda uma diferença. Só um arranjo simples já dá toda uma diferença aqui. Deixa eu pegar aqui. Então, são fotos de clientes que nos mandam. Eles montam, eles compram a torô, montam no lugar e mandam a foto pra gente, né? E tem uns resultados surpreendentes, assim. Deixa eu ver um que foi uma foto aqui de Búzios, aqui, ó. Não sei se vai dar para ver aqui, ó. Espera aí. Dá para ver? Eu não sei se esse formato de mostrar o laptop, eu não sei se vai se vai ser válido. Não, Olha, dá só mais ou menos. Chega um pouquinho mais pro lado aí, pro lado mais direito da. Aí. O Alan tá dizendo para tirar o. Eu não sei tirar os comentários, rapaz. Desativar a solicitação, desativar o comentário. Achei. Entende? Aí, Então isso aí é um Tsukuba, é uma lanterna e a pessoa criou na entrada da casa dela, criou esse ambiente, sabe? aham. Isso é em Muito Búzios. legal. E aí tem projeto aqui da Lili Nagal também, que ela tá aí, Lili tá aí na live. Lili tem A uns Lili fez uma projetos live incríveis. Sim. Ó, esse aqui, ó. Mostra aí que temos 15 minutos ainda. Tá ótimo. Essa aqui tá lá no Jardim Botânico. Eu tive a honra de entregar junto com o cônsul do Japão. Então é muito bom, é reconhecimento, né? O cônsul do Japão, junto com a Associação Japonesa do Rio de Janeiro, me encomendando uma torô para colocar no jardim japonês lá do Jardim Botânico. Então, para mim foi um reconhecimento, assim, né? Essa peça tem 250 quilos. Olha aí. E ainda levasse ela nas costas, né? Não, aí não. É linda peça, linda peça. Pô, muito meus parabéns, meu amigo. Sim, sim. Deixa eu ver se tem uma coisa da Lili Nagal aqui, ó. Tem um aqui da Lili, tem um projeto. A Lili foi uma das minhas primeiras parceiras, assim, quando eles começaram a ter o blog deles. Aí a primeira vez que eu entrei em contato com a Lili, ela me falou: eu sou produtora de Pinheiro Negro, aqui no interior de São Paulo, eu posso colocar você como meu parceiro e você também me coloca como parceiro no teu site? Disse, claro, e tal. E aí é uma parceria já de muitos anos que eu forneço lanternas para os jardins dela. Tem uns jardins incríveis. Deixa eu ver se tem uma foto aqui. Aqui, ó, esse jardim aqui é da Lili, ó. Eu não sei se vai dar para ver. Dá para ver sim. Sim, esse projeto é da Lili, mas tem outros. Tem outros que não estão aqui agora. Tá. Só uma coisa, Márcio. Tem umas 2 ou 3 perguntas aqui, e no final eu vou fazer. Só avisando pro pessoal que está fazendo pergunta aqui, que depois eu vou fazer. Tô só deixando o Márcio mostrar as imagens, tal, para a gente não perder aqui a pegada, tá? Então, pode ir mostrando aí o resto. Tem mais alguma coisa para mostrar ou vamos para as perguntas? Eu acho que vamos para as perguntas. Vamos para as perguntas. Então tá, tem uma aqui que tu vai dar uma viajada, mas tem uma outra que é mais direta. Tem uma aqui que o Edu perguntou se tu ainda faz as miniaturas para Penjim. Eu faço, só que é aquela coisa, na cerâmica dá para fazer umas coisas bem pequenininhas.
Mas na pedra não dá para fazer uma coisa muito pequena porque fica muito fininha, fica muito quebradiça, assim. Então, o meu limite de tamanho é uns 12 centímetros. Menos que isso, fica uma coisa muito pequenininha que quebra fácil. Assim, faço sim, lá no Instagram tem umas fotos de umas peças. Inclusive faço de Instagram, bonsai também. lanterna de Sim, na pedra também. pedra tem um limite de não pode fazer coisas muito pequenas, que ela fica muito frágil. Assim. A do grão também, né? Acaba ficando, o grão é muito grande e acaba quebrando, né? Não é a cerâmica que é feita com Exatamente. barro, a argila é muito fininha, então tu tem como ir tirando aos pouquinhos, né? Isso, então a espessura mínima que eu consigo fazer é de 1 centímetro, assim. Então, uma coisa mais fina que isso fica quebradiça, assim. Tá. Beleza. Aí agora quem perguntou aqui foi o meu amigo professor Cláudio Rato, lá do Rio. Ele pergunta qual que é a diferença básica aí entre o jardim japonês e o jardim chinês, assim. O que que tem o grande baque de diferente? Eu acho que o jardim chinês, ele usa muitos pagodas. Aquela coisa dos vários telhadinhos, assim. E o jardim japonês é mais minimalista, é mais influenciado pelo Zen, né? O Zen é o budismo do Japão, né? O Zen é um termo japonês para classificar um budismo, um certo budismo. Então, eu acho que o japonês é mais minimalista e o chinês ele é mais, não é tão, é maior, tem mais elementos e não prima por essa coisa do, como se fosse do bonsai. É como se fosse o penjin e o bonsai. O penjin é uma coisa mais, tem mais elementos e o bonsai é resumido, é mais simplificado. Isso, isso. Beleza, tá. O Josué pergunta sobre peixes ornamentais. Se pode? Deve? Pode, pode então. Aí tem o jardim japonês, ele tem. Até foi importante essa pergunta, porque dá para lembrar que tem vários tipos de jardim japonês, né? Tem o jardim japonês com o lago, né? Que aí se usa o koi, né? Que são aquelas carpas lindas, coloridas, que tem toda uma simbologia, né? Que aí, inclusive, para ir para os lagos, tem dois tipos de lanternas. Tem a Kotoji, que é uma lanterna que eu faço pouco, porque ela tem Kotoji, porque ela parece o koto. Koto é um instrumento japonês, tipo uma harpa, né? Então ela tem uma perna dentro do lago e uma perna fora do lago, como se fosse aquela coisa de mundo material e mundo espiritual, assim. Ela está entre os dois mundos, né? E isso é o jardim que se usa carpas. E tem a Hankei, que é essa que tem o braço, tem a foto aqui, ó. Essa que tem o braço e se projeta sobre o lago, né? Que é essa aqui, não sei se vai dar para Ver, sim. ver aqui. Dá, muito legal. Deu para ver super E bem. tem, então, já de carona nessa pergunta, tem o jardim japonês, por exemplo, que só usa, eu acho lindo, que é minimalista, só usa pedras. É o jardim Zen. É um quadrado, ou um formato que não precisa ser quadrado, pode ser um formato orgânico, com britinha no chão e umas pedras grandes parecendo ilhas. E aí, com o ancinho, você vai desenhando essas britinhas e criando ondas, como se fossem ondas do mar, que é magnífico e é um custo mínimo, né? Você vai escolher uma brita boa, que não pode ser aquela brita cinza, né, da Pedrita, aí de Florianópolis, e também não pode ser aquela muito branquinha, que parece de aquário, que é muito artificial. Você escolhe uma brita fina, de 1 centímetro, tendendo para o bege, seria legal. E você espalha no seu quintal, planta ali no meio umas pedras grandes e de uma forma que não seja muito ordenada, assim, naquela coisa do wabi-sabi, né? E fica magnífico. E você não gasta, o custo é mínimo. Sei. Muito legal, é muito legal. Tem alguns, né? Tem uns dois, assim, muito famosos, né? Que são o Jardim Zen, onde tem tipo uma varandinha em madeira, que é uma delícia aquilo, né? Onde as pessoas param e ali fazem um zazen, fazem uma meditação, né? Muito, muito legal. Teve algumas outras
O Shabatoski pergunta qual que é o significado do pinheiro negro num jardim japonês. Olha, aí você me pegou. Aí eu vou pedir para Lili Nagal escrever aqui. Eu soube Mas sempre. ele tem um papel importante, né? Tem um papel importante de representação. Eu até na outra live da Lili, vocês falaram sobre isso, né? Na live da Lili falaram sobre isso, que ele é uma planta. Provavelmente ela foi muito usada no Japão para jardim japonês e virou um ícone, né? Para jardim japonês, Kuromatsu, né? O Kuromatsu é usado até hoje, em toda a frente de Sim, casa. Então, dificilmente não tem. Como eu te falei, eu morava num lugar pequeno, né, uma vila, não era bem vila, era uma cidadezinha, mas era pequeno, com bastante tombô, que chama tombô, aqueles terrenos cheios d'água onde plantam arroz, aquelas coisas todas. É uma plantação, na verdade. Aí quando passava assim, tinha várias casas e toda casa, cara, sempre tinha, embora tivesse só uns 2 metros de terreno na frente, era um jardim japonês. E sempre tinha um pinheiro negro e os outros elementos, assim, mas o pinheiro negro sempre. E eu sempre conheci o pinheiro negro como se fosse o samurai da casa, do jardim, ele estava ali sim, na frente sim. para cuidar. Então ele sempre vai ser a peça principal de um jardim japonês, até onde eu conheço. Então, aonde tem um pinheiro negro grande, ele é o guardião do jardim, da casa, da onde ele está. Né? Simboliza o samurai. Teve uma pergunta aqui, ó, teve uma pergunta interessante aqui, ó. Ah, Alguém perguntou quanto tempo leva para entregar uma lanterna. isso, do tamanho médio. Então, eu trabalho assim geralmente de 20 em 20 peças. Eu fabrico de 20 em 20 peças, porque é mais rápido se você serra 20 bases, depois você, sabe, é uma produção em série. Então eu sempre tenho um estoque, assim. Então quando está acabando o estoque daquele modelo, eu faço mais daquele. Então e a transportadora passa na nossa. Então, para Travou, né? o sul do Brasil, para o Tá dando sudeste, uma eu travadinha. tenho. Travou? Tá, deu uma travadinha quando tu falou na transportadora. É porque a transportadora tá Ah, tá. demorando. Não, então, olha, eu tenho quase. Eu só não tenho a pronta entrega, aquele modelo mais difícil, que é o Kaçuga, que leva um mês para fazer. O resto eu tenho todos a pronta entrega e leva 10 dias para chegar na casa da pessoa. Olha, que legal, cara. Então, em 10 dias, qualquer um que eu pedir contigo aí vai estar aqui em casa. Sim, sim. Não, maravilhoso aí, ó. Então, fácil, tá fácil agora. Tá fácil. A gente já sabe o site, que é o lanternadepedra.com.br, sabe que chega em 10 dias, tu já tem a pronta entrega, a não ser que o cara queira um caçuga, que aí vai demorar aí 30 dias, que também não é grande coisa. Hoje em dia, dependendo do nosso correio, tu faz uma compra, tu leva 30 dias para chegar. Então tá tranquilo, né, cara? Meu amigo, qual cidade que tu tá aí, Márcio? Ouro Preto. Tá em Ouro Ouro Preto, né? Preto é isso. É a terra é onde estão as jazidas da pedra, né? Então eu não consigo. Meu ateliê sempre tem que estar perto de onde estão as jazidas, porque imagina, para trazer. Se eu tivesse a oficina em outra cidade, eu teria que pagar o transporte da pedra, e é caríssimo. Um caminhão de Ah, pedra, ele 20 toneladas de pedra, então frete, então para atenuar esse efeito de frete, a oficina tem que sempre estar perto das jazidas de pedra. Assim. tá bom. Deixa eu só ler aqui rapidinho o que a Lili falou e o Militino também falou alguma coisa aqui. Estamos com nossos japoneses atentos. Então a Lili diz assim, ó. Abraço, Militino. Militino é um cara, né, meu? Cara querido demais. O PN tem Querido além de demais.
a figura masculina, a força também tem uma simbologia religiosa, que vem do shintoísmo. De acordo com as lendas, que os deuses desciam, kami, deuses, né? Quando eles desciam para a terra, eles primeiro pulavam no PN, ó, por causa de ser grande. O Melitino diz o seguinte, o Melitino diz assim, na Yukimi é dividido em 5 partes, elementos simbólicos como terra, água, fogo, seu e espírito. Céu deve ser espírito. Nas maiores, como o Kasuga, também segue esse simbolismo dos elementos, das partes. Aí a Lili ainda fala que se penduravam nos galhos que se envergavam com o peso deles. Isso daí eu vejo muito em filme chinês, mas só que eles fazem muito em cima dos bambus. Né? Tem o tigre e o dragão, onde ficam no bambu lá para um lado e para o outro. Né? Eu acho que deu uma travadinha agora de novo no Márcio. Tá faltando 1 minuto. Estou até preocupado para a gente dar um tchau. Márcio, deu uma travadinha agora, mas nós estamos com 1 minuto para acabar a live. E eu queria, cara, antes de tu querer falar alguma coisa, pelo menos eu falar rapidamente e agradecer esse banho de cultura que tu deu na gente aqui, cara. Gostei de saber da tua história e de tudo, de todo o resto da história que tu falou pra gente aqui. Te agradecer em nome da escola, em nome de todo mundo que está aqui assistindo e que irão assistir, porque eu vou colocar daqui a pouco isso aqui também lá no site, no canal Como Fazer Bonsai da escola, lá no YouTube. E dá um tchau aí para a turma também aí. Obrigado aí, pessoal, pela companhia. E são artes irmãs, né? O bonsai, o jardim japonês, o ikebana, tudo isso faz parte dessa cultura linda, que é a cultura japonesa, que nós nos apaixonamos, né? Eu acho que quem gosta de bonsai acaba desenvolvendo um olhar sensível para outras artes também, né? Você consegue entender a triangulação de ikebana, consegue entender o que é aquela coisa da simplicidade, do minimalismo, né? E é um prazer estar conversando com vocês sobre isso, que é uma coisa que nós vivemos, né? Você, Fabiano, faz esse trabalho lindo de divulgação de bonsai, dos cursos, e nós estamos juntos, parece que nós somos japoneses de alma, né? Né? É isso, parece. É isso. Se existir, tem coisa que não dá para explicar, né, meu amigo? Tem coisa que realmente sem explicação. Mas estamos felizes porque a gente está no nosso caminho e isso é muito legal, né? E fico feliz que o teu caminho tenha cruzado com o meu, né? E só felicidade trabalhando no que a gente gosta, né, meu amigo? Com que arte. A gente gosta. Sim. Que ama, né, a arte e ligada ao lado oriental. Então, para mim, isso é válido. Eu acho que, de certa forma, nós fomos a primeira geração. Não, estou ouvindo. E acabamos ficando e criando algo em cima, né? Foi. Lá que bom, do né? Karate Kid, né? Aqui em Floripa é bem complicado, sabe como é que é, né? Para poder manter e tocar para frente. Mas tem a Associação Nipo-Catarinense e nós estamos indo, tá indo, lógico, de como comecei, do jeito que tá agora e tá indo lá. Cara, falta 16 segundos restantes agora aqui.